E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta aí com mais um vídeo e hoje vamos falar aqui da Taesa. Será que ainda vale a pena investir nessa empresa? Será que os dividendos são bons? Quanto que eu ganhei de dividendos investindo nessa empresa em apenas 2 anos? Você já tem as ações dessa empresa? Está pensando em comprar? Está estudando a empresa? Então se você se interessa por empresas para dividendos, já se inscreve aí no meu canal e ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos. E vamos lá então, né? Começando aqui pela carteira aqui do nosso canal, vocês podem ver que a gente tem as ações da Taesa, a gente está comprado em Taesa e estamos com 420 ações da empresa. Um total investido aí de R$ 13.149, porém desse total aqui nós temos também dividendos que foram reinvestidos. Vejam só aqui, ó, foram um total aí de dividendos reinvestidos em Taesa de R$ 2.247, né? Isso aqui foi o que a gente recebeu de dividendos nos últimos 2 anos investindo em Taesa. Então, a grosso modo aqui, né, seria uma média de 20% em cima do capital que eu fui investindo ao longo do tempo, né? Eu comecei aqui com 150 ações, né? A gente recebeu os primeiros dividendos em Taesa, referente a 150 ações, depois a gente subiu para 220, 256, 300, 400. A gente foi aumentando os aportes e reinvestindo junto os dividendos. E contudo, aí, como vocês viram, né, na fritada dos ovos, aí, esses 13 mil e poucos reais investidos em 2 anos me renderam aí mais ou menos uns R$ 1.120 por ano. E aqui a gente não está considerando a valorização do ativo, tá pessoal? Não estamos considerando essa valorização da cotação. Em termos percentuais, então, anualmente aí ficou dentro dos 9, 10%, que é a remuneração que a Taesa vem distribuindo aí nos últimos anos. Ela trabalha com um payout bastante alto, né? Historicamente é acima dos 90%. Esse payout aqui, né, ele representa o quanto que a empresa destina do seu lucro para distribuir em dividendos para o acionista. E nesse ponto, nesse quesito em distribuição de dividendos, a empresa não tem decepcionado o investidor. Nos últimos 12 meses, né, no último ano, aí, se a gente fizer uma comparação com a valorização da cotação e reinvestindo os dividendos, nós temos aí uma valorização de 15% em um ano e 29% para quem reinvestiu os dividendos. E ao longo do tempo a coisa vai melhorando. 3 anos, 46% de valorização, 86% para quem reinvestiu os dividendos, né, que é o que nós estamos fazendo aqui no canal. 5 anos, olha só, 69% de variação na cotação, de valorização, e 166% para quem reinvestiu os dividendos. 10 anos, né, a coisa fica melhor ainda, né? 71% e 358% para quem reinvestiu os dividendos. Então, no quesito dividendos, né, até aqui foram bons, foram ótimos, né, não tem como a gente duvidar disso. E olhando aqui também rapidamente para o mapa de dividendos, a gente olha aqui que a Taesa tem pago dividendos aí na maioria das vezes no mês de maio, ó, cerca de 30% das vezes em maio e boa parte também no mês de dezembro. Inclusive em abril agora, né, a gente vai ter aí a assembleia e nós poderemos ter novidade em relação aos dividendos, aos próximos dividendos aí da Taesa, e possivelmente pode ser que em maio a gente vai ter aí mais dividendos. Inclusive, se você quiser baixar esse mapa aqui dos dividendos, eu vou deixar aí na descrição, é só baixar, é de graça. Você vai conseguir ver aí as principais empresas que mais pagaram dividendos nos últimos anos, né, e quais os meses prováveis de pagamentos, para que você já possa ir programando o seu aporte para não perder o dividendo, porque tendo em vista aí, né, no caso da Taesa, o histórico de payout da empresa e a remuneração para o acionista, nós poderemos ter mais bons dividendos aí pela frente. E falando em daqui para frente, né, será que vale a pena investir nas ações da Taesa? Para quem está entrando agora, será que vale a pena comprar as ações hoje? Vamos dar uma passada aqui nos indicadores para a gente ver como que estão aí as ações negociadas nos últimos 12 meses, né, refletindo aí também o resultado dos últimos 12 meses. Nós temos então a empresa sendo negociada a um PL, no caso aqui das ações Units, negociadas a 4,92 de PL, ou seja,
se a empresa distribuir 100% do seu lucro para o acionista, o retorno do capital que você investiu aconteceria aí em cerca de 5 anos, né? Em menos até do que 5 anos, considerando a lucratividade atual se mantendo. Ou seja, nada mal, né? Nós temos aqui também um preço sobre valor patrimonial de 1,86. O mercado está pagando um pouco acima do valor de patrimônio da empresa. Só para você entender melhor aqui, ó, o valor de patrimônio líquido da Taesa é de 6,9 bilhões. E o valor de mercado, né, que representa aquele indicador, é de 12,8 bilhões. Ou seja, o mercado está pagando bem acima do valor de patrimônio. Aí o que acontece, né? Se você olhar para esse indicador aqui isoladamente, pode ser que você vai concluir que a ação está cara. Porém, eu não vejo dessa forma, tá? Por isso que a gente não pode olhar para indicadores isolados. Aqui eu vejo mais como uma expectativa positiva do mercado para a empresa. E nós vamos compreender mais à frente no decorrer desse vídeo, vocês vão entender o porquê que eu acredito nisso. Mas seguindo aqui, ó, nós temos aqui a dívida líquida sobre EBITDA de 1,5 vezes. Nessa parte aqui eu acredito que está levando em conta o resultado regulatório, tá pessoal? Mas a dívida mesmo da Taesa hoje, conforme a própria empresa está reportando, ó, é de 4,3 vezes, né? Porque aqui considera também as empresas controladas. E geralmente esses sites que trazem os indicadores, né, estão considerando aí o resultado regulatório. Por isso que está essa diferença, acredito eu, creio que seja isso. Então aqui nesse ponto, né, 4,3 vezes é uma dívida alta sim, mas para a Taesa, que tem receita previsível atrelada à inflação, ainda é um número aceitável, uma vez que ela gera muito resultado aí com as suas operações, com seus ativos. E a gente pode ver isso nesse indicador aqui, ó, a margem EBITDA, né? A gente observou então que a dívida subiu, né? Está em 4,3 vezes, porém a margem EBITDA também vem subindo. Então, se a dívida está subindo, mas a margem EBITDA está acompanhando, até aí está tranquilo. E voltando aqui para os indicadores, né? Nós temos também a margem líquida, né? Uma margem líquida muito interessante, extremamente alta, ou seja, né? De toda a receita gerada pela empresa, 69% é lucro. E aí a gente observa no histórico da empresa, né, que esse lucro ele vem crescendo aí nos últimos anos, né? Receita e lucro crescendo com consistência. Pelo menos aí de 10 anos para cá, né? O que aconteceu aí nesse período aqui de 10 anos, né? A Taesa, ela saiu de um total aí de menos de 10 concessões que ela tinha e hoje, né, ela já conta aí com 39 concessões. E esses contratos de concessões, né, que contribuíram para esse crescimento, nós podemos ver aqui, ó, nesse mapa aqui no site da empresa. Vou até deixar na descrição aí para quem quiser acompanhar todas as regiões aí que a Taesa atua no momento e os seus ativos. Mais abaixo aqui a gente pode ver as informações mais detalhadas, como o período desses contratos, a participação, o tamanho dos ativos aí em quilômetros de extensão. Então foi uma empresa aí que veio crescendo amplamente ao mesmo tempo que distribuiu bons dividendos para o acionista. E o que justifica, né, ela estar sendo negociada acima do patrimônio, né, é o que eu falei, é a expectativa positiva do mercado, acredito eu. Afinal de contas, ela tem projetos em construção, então é um ponto importante que tem que ser considerado para quem está pensando em entrar agora, para quem está estudando a empresa agora. Ou seja, a empresa tem feito investimentos relevantes no setor, e esses investimentos que estão entrando em operação agora, né, que estão em construção, vão contribuir possivelmente para que a empresa mantenha essa forte geração de receita e, consequentemente, mais bons dividendos no futuro. Em relação às ações, né, muita gente pergunta qual é a melhor ação para investir, né, se é a ação final 3, a final 4 ou a final 11. A minha opinião em relação a isso aqui é o seguinte: para o pequeno investidor, eu não acredito que tenha uma melhor opção, minha opinião, porque ambas aqui têm 100% de tag along, ou seja, o pequeno investidor ele está resguardado em caso de troca do controle acionário. Muita gente deixa de investir, por exemplo, na final 4, costuma não ter tag along para investir na final 3, por exemplo, que geralmente tem mais tag along, mas nesse caso aqui não é o problema. Talvez para quem é mega investidor ou grande investidor, a melhor opção seja essa aqui, a final 11. Simplesmente porque
é a ação mais líquida. Aí se você for movimentar milhões de reais em Taesa, você não vai ter dificuldade nem para comprar, muito menos para vender na hora de você se desfazer aí dos seus papéis. Então, talvez para o pequeno investidor não tenha uma vantagem específica, mas para o grande investidor a ação Unity seja a melhor opção no meu entendimento. Então, a tese de investimento em Taesa, no meu ponto de vista, são 3 pontos de importância. O primeiro deles é os dividendos. Eu invisto na empresa pensando nos dividendos. E como a gente viu aí, a Taesa tem um histórico comprovado de boa pagadora de dividendos, com um payout bastante alto. O outro ponto é a previsão de receita, como nós vimos aí também. Ela tem mais de 30 concessões de longo prazo, o que garante a geração de caixa, o que garante a manutenção dos dividendos. E de quebra a gente tem o terceiro ponto aí, que é a proteção contra a inflação, uma vez que esses contratos que a gente viu são reajustados pela inflação, e é mais um ponto de atenção que o investidor precisa avaliar na hora de fazer o seu investimento. Eu sigo posicionado e fazendo os meus aportes recorrentes. Mas e você? Me conta aí. Você tem as ações da Taesa? O que é que você acha aí dessa empresa? É uma boa opção? Será que vamos ter mais dividendos agora em 2022? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, bons investimentos, bons estudos e até o próximo vídeo. Até mais!